Oi, gente, tudo bem? Tô gravando aqui rapidinho no carro porque a acústica é boa. É uma coisa que aconteceu domingo. Pronto, eu tava preocupada, muito preocupada com a questão da minha família, né, do meu irmão. E a Lia queria muito sair. E pronto, a gente resolveu sair, dar uma voltinha pra espairecer, né, e tudo. E, e íamos na praia, né? Então, arrumamos uma malinha com um lanchinho, alguma coisa assim pra comer. Não tá praia para mergulho, não. É só mesmo para sentar na areia, porque a água é muito fria. Mas montamos um lanchinho e descemos na garagem para pegar esteira para sentar, né? O paravento, porque venta bastante, né? Diga-se de passagem. Quando a gente chegou na garagem, o carro do nosso vizinho estava parado na frente da garagem dele e a traseira do carro dele pegava um pouco da nossa garagem. Então não dava pra gente levantar o portão. É, garagem box, a gente não conseguia levantar o portão. Falei, e agora? A gente já tem o vizinho com isso, ficamos, né? Falei, não, eu subo pra casa e vou buscar uma toalha. Pego uma toalha e a gente senta na toalha. Pronto. E voltei pra casa. Cheguei em casa, peguei a toalha, começou a ouvir um miado da minha gata. Mas não era um miado de fome, nem um miado de oi, mamãe, você voltou? Era um miado assim de socorro. E eu comecei a procurar ela, e ela estava dentro do guarda-roupa. Eu fechei a porta do meu guarda-roupa com a gata dentro. E eu abri a porta assim, e ela saiu assim até desnorteada de dentro do guarda-roupa, assim, miau, miau, desconsolada. E eu disse assim pra ela, peguei ela assim no colo, dei um beijinho, falei, filhinha, Deus gosta muito de você. E fui embora. E depois eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei para Eloy que Deus gosta muito dela. Por quê? Se o vizinho não tivesse parado o carro na frente da nossa garagem, a gente não teria voltado. Ela teria passado a tarde toda dentro do guarda-roupa, não ia morrer, mas ela ia ficar desesperada, miando assim, no maior desespero, ia se cansar, ia ficar assim chateada, tadinha. E, e eu fiquei pensando nisso, né? Que Deus gosta tanto da gente. E as coisas não são à toa. E pensando nisso, me veio uma passagem na cabeça. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas quando eu imagino, nesse milagre de Jesus, eu penso que foi isso que aconteceu. Quando Jesus chega em Cafarnaum e vai ao templo e as pessoas falam que Jesus tem que pagar o imposto do templo. Jesus necessariamente não precisava pagar, porque ele é mestre e tudo, ele não precisava pagar o imposto. Mas, para não escandalizar as pessoas, ele diz a Pedro que vá pescar um peixe, e o primeiro peixe que pegar, que ele tirar, né, que pegar na linha, era para ele abrir a boca do peixe e tirar uma moeda, e com aquela moeda pagar o imposto dele e do Pedro. E eu fiquei pensando, né? Será que Jesus, qualquer peixe que Pedro pescasse, Jesus faria aparecer uma moeda lá? Ou Jesus sabia que um peixe havia comido uma moeda e que esse peixe seria pescado? O milagre está onde? Está no Jesus fazer aparecer a moeda ou no conhecimento extremo de Jesus, a ponto de saber isso? Eu acredito na segunda hipótese, que Jesus. Porque Jesus poderia ter feito: olha, pega aquelas pedras ali no chão, traz elas aqui. Pedro dava as pedras para Jesus e Jesus fazia as pedras transformarem em moedas. Sei lá, Jesus podia fazer aparecer na mão dele moedas ali na frente de todo mundo ia crer no milagre, sabe? Jesus podia ter feito isso. Mas não, por que que Jesus mandou? Porque Jesus sabia que alguém em algum lugar perdeu uma moeda. Passando ali de barco, foi mexendo nas coisas, deixou cair moeda, ou sei lá, de alguma forma alguém perdeu uma moeda. E um peixe comeu essa moeda. E Pedro pescou esse peixe. E me fez pensar que essa pessoa que perdeu a moeda, coitada, pode ter ficado desesperada. Porque uma moeda, dava pra fazer muita coisa com uma moeda naquela época. Hoje em dia a gente tem que juntar várias moedinhas, né, pra fazer qualquer coisa. Mas naquela época não, uma moeda se fazia muita coisa. E alguém perdeu essa moeda. Isso me mostra que o propósito de Deus está
realmente em todas as coisas, aquela coisa que tudo tem um propósito, sabe? As coisas acontecem com um propósito, eu acredito muito nisso, sabe? E, e tinha um propósito da pessoa perder uma moeda, assim como tinha o propósito do meu vizinho pôr o carro na frente da minha garagem. E, e eu senti o amor de Deus sobre a minha vida com isso que aconteceu com a Eloy, porque eu senti como se Deus falasse isso comigo, que Ele também fez isso pra mim. Também acontecem coisas que são da vontade dele e da permissão dele e do propósito dele para eu me alcançar. E às vezes eu estou no propósito de Deus, mas eu sou a pessoa que perdeu a moeda. Ou eu sou o vizinho desatento que pôs o carro na frente da garagem do outro e nunca vou saber que afinal isto salvou alguém. Que afinal ter colocado o meu carro ou ter feito alguma coisa, é, aquilo ali foi suficiente para alguém ser abençoado, para alguém, o clamor de alguém ser ouvido, como da minha gatinha. Então, às vezes a gente pensa no propósito de Deus, a gente quer ser a gata para ser salva, para ter a oração ouvida, para ser resgatada. Às vezes a gente quer ser a gata. E às vezes a gente quer ser o Pedro, que encontrou a moeda, que pagou o imposto com aquilo, ou a pessoa que recebeu o imposto, que foi abençoado. Mas às vezes a gente vai ser a pessoa que perdeu a moeda. Ou às vezes a gente vai ser o vizinho, que nunca vai saber o que de verdade fez. Mas tudo isso está no propósito de Deus. O propósito de Deus é cumprido independentemente de quem nós somos, se nós somos o que recebe a bênção do propósito ou a pessoa que passou por ali e nunca nem vai saber que aquilo aconteceu. Então é uma reflexão que eu fiz hoje e sobre isso, que o propósito de Deus vai muito além de nós, porque isso não é sobre nós, é sobre Ele, e sobre quem Ele é, e sobre o que Ele faz, e sobre as maravilhas e os milagres do dia a dia, grandes e pequenos, que nós estamos muitas vezes inseridos e nem nos apercebemos. É isso. Deus abençoe vocês.